Olá, amadinhos! Estamos de volta para o nosso momento de revisão. Aula 20.2. Vamos lá? Vamos falar sobre o que, amada? Sobre produção textual, as histórias em quadrinhos. Fazendo a revisão de conteúdo. Olha aqui as histórias em quadrinhos. Olha só, quem que não gosta da Turma da Mônica, né? Aí tem o seguinte... Lá vem aquela bobona. Oi, Cebolinha. Oi. Gorducha, baleia, saco de areia. Dentuça. Puff. Ai, não sabia que você lia os pensamentos, Mônica. Eu não leio. Eu só leio os balões. Viu só? Que faz parte, né? Da produção da história em quadrinho, que é uma sequência narrativa. Então, aqui você vai observar. Olha só a estrutura desse balão. Quando for, colocando aqui para vocês, ó, pensamento. Olha só como é que é a estrutura, né? Bolinha que indica o pensamento que a pessoa, que o personagem está pensando. A fala é linha reta, diferente do que do pensamento. Quando para avisar que a pessoa está irritada, o que vai acontecer? Vai usar a letra em negrito e no tamanho maior, né? Numa fonte maior. E a história em quadrinho tem sempre a presença, né, de onomatopeia. Lembra da figura de linguagem, onomatopeia? Que são a reprodução, né, de ruídos, né? Reprodução sonora do som, tá certo? Então aqui esse pof tá representando aqui que ele levou um soco. Aqui nesta outra historinha não tem o que? As falas, né? Aí você fica por conta do escritor, belezinha? E você pode até criar uma nova história aqui. Então o que é histórias em quadrinho, né? Conto. História em quadrinho por meio de imagem, disposta em uma sequência de quadros, que pode ou não apresentar texto verbal. Então, no primeiro, apresentou tanto texto verbal, né, quanto não verbal, e no segundo, só apresentou texto não verbal, e fica por conta do autor. Aos tipos de balões, olha só, temos, oi, tudo bem? Representa a fala. Puxa, que sono, tá representando o quê? O pensamento, para chamar a atenção que algo vai acontecer, olha o destaque aí, faz a linha reta, né, pontiaguda para chamar a atenção, e aqui, aqui tem que fazer silêncio. Então, são empregados para indicar falas ou personagem ou pensamento das personagens. Tá certinho? A história em quadrinho. São narrativa composta por textos e imagem, os elementos narrativos das histórias em quadrinho. Nós temos o seguinte, um enredo que se organiza por meio de uma sequência de fatos expostos no quadro a quadro, que você viu lá do Chico Bento, que não tá, aí você vai ver na sequência, que dali é o enredo que está acontecendo. As personagens não são muitas e costumam apresentar características marcantes e bem definida. E o que mais? O tempo e o espaço são geralmente indicados pelos próprios elementos visuais. Se acontece, em qual ambiente que acontece a história? A livre, em casa, aí você dá para identificar se é de dia, se é de noite. Então, aqui nós temos também, aqui está histórias em quadrinho. Coloquei o S, mas ficou distante. Vamos, cuidado, vixe, olha, ui, raio, calma, epa, fora, caramba, chega. E assim termina o treino do Interjeição Futebol Clube. Socorro, ai de mim. Então, a história em quadrinho, ela faz uso bastante da interjeição, tá certo? Da classe gramatical interjeição. Para que faz uso? Para dar mais emoção, para expressar a emoção do personagem, beleza? Então aqui terminando a nossa revisão sobre a história do quadrinho e daqui a pouco, amadinho, eu retorno
para o nosso Tirando Dúvida. Até lá! Olá, amados! Estou de volta para o nosso momento do Tirando Dúvidas, resolução da atividade de sala. Vamos lá para a nossa primeira questão? De olho na tela! Temos aqui o seguinte: leia a história em quadrinhos em tira a seguir. Olha só a história da Mônica. Não acredito! Tibum! Humberto! Puxa! Como você estava sujinho! Lembrando, amadinho, quando você for fazer uma interpretação, né, de tirinha, você vai ter que observar o todo do texto, não só a tirinha, quanto qualquer gênero textual. Você vai ter que analisar o todo. Não adianta analisar só o primeiro quadrinho, tá bom? Tem que analisar a sequência da história. A expressão facial da personagem Mônica no primeiro quadrinho indica: letra A, tristeza, pois não acreditava no que estava vendo. B, alegria, já que seu amigo estava tomando banho. C, agonia, pois ela não percebeu que já estava no fim da tarde. D, surpresa por acreditar que se tratava de Cascão mergulhando no rio. E, sentimento de espanto, pois acreditava que era o Cebolinha mergulhando no rio. Então, você olha aqui, ó. Não acredito. Olha a expressão facial da Amadinha. Tá bom? Da Mônica, né? Olha só. Não acredito. Você vai analisar a expressão dela. O que acontece nesse primeiro quadrinho? Então, você vai dando a sequência e qual é a alternativa? Você tem que analisar somente o primeiro. É tristeza, alegria, agonia, surpresa ou sentimento de espanto? A, B, C, D, E. Nós temos aqui gabarito, letra D. Surpresa, porque ela imaginou, né, que se tratava do Cascão. Como? E você já tem um conhecimento, né, de mundo, que o Cascão, ele não gosta de tomar banho. E o amigo de Cascão estava tão sujo que estava até parecendo com ele. Então ela ficou surpresa. Tanto que no último ela falou: Humberto, como que você estava sujinho? Não é mesmo? Então vamos lá. 2. Leia a tirinha de Mafalda. Nós temos aqui o seguinte, ó. Tome. Pensei que em ficar com todo o troco da padaria para comprar bala, mas não consegui. É tudo, e tudo por causa do bendito inquilino que começou a dizer que isso é muito feio, que não se faz e sei lá o quê. Inquilino? Que inquilino? Esse que a gente tem aqui dentro. O inquilino. Então, você vai analisar parte por parte a expressão, né, do personagem. Olha só, a Mafalda devolvendo o quê? A moedinha, né? E ela fala essa questão assim, por causa do inquilino. Que inquilino é esse, né? Que fica dentro a questão da consciência. Então, vamos lá. As tirinhas são gêneros textuais que exploram as linguagens verbal e não verbal. Suas principais características são: A. Leitura atraente, produção em quadrinho, apresentação descritiva. B. Leitura atraente, produção intuitiva, posicionamento crítico. C. Leitura atraente, produção em quadrinho, narrativa de fatos. D. Leitura atraente, produção de fato, produção intuitiva. E. Leitura atraente, apresentação descritiva e produção intuitiva. Então, nós estamos falando de quê, amadinho? Nós estamos falando de história em quadrinho. Trata de quê? De uma narrativa. Então, você já vai o quê? Qual é o gabarito? Nós temos aqui, ó, leitura atraente, produção em quadrinho, narrativa de fatos, não é mesmo? Questão 3. Nós temos aqui o seguinte: em uma conversa ou leitura de um texto,
corre-se o risco de atribuir um significado, né, inadequado a um termo ou expressão. Isso pode levar a certos resultados inesperados, como se vê nos quadrinhos abaixo. Preste atenção, olha só. Chico Flash. Quem entende as mulheres? Pan. O que aconteceu aqui? Nessa historinha, o efeito humorístico origina-se de uma situação criada pela fala da Rosinha no primeiro quadrinho, que é, aqui, amadinho, fala bem assim, Chico, no normal, quando a gente vai tirar uma foto, olha o passarinho, né assim? Não apareceu aqui, mas subentende, ó. Ó, Chico, olha o passarinho, o que no segundo quadrinho ele faz? Ele vai, olha, né? Ele abre a calça para ver o passarinho dele, né? E o que vai? Quem entende as mulheres? Então, vamos lá. Nessa historinha, o efeito humorístico origina-se de uma situação criada pela fala da Rosinha. No primeiro quadrinho, que é: faz uma pose bonita? E quer tirar um retrato? C, sua barriga está aparecendo? Olha o passarinho e cuidado com o flash. Então, automaticamente, esses espaços já foi preenchidos, né? Aqui na hora da fala eu falei, olha o passarinho, porque, né? Você já tem esse conhecimento de mundo, conhecimento prévio, que toda vez que vai se tirar uma foto, fala, olha o passarinho. Então, já sabe que o gabarito é a letra D. Por isso, o Amadinho, ele teve uma outra interpretação, né, da ambiguidade e acabou levando o quê? A máquina na cabeça, apanhando. Vamos lá para a questão 4. Considerando-se os elementos verbais e visuais da tirinha, é correto afirmar que o que contribui de modo mais decisivo para o efeito de humor é... Agora vamos ver aqui, amados. Nós temos aqui a ajuda numa caixinha. Sou um super-herói. Tenho superpoderes. Quais? Invisibilidade. Analisaram? Por que ele falou que a questão que ele tem visibilidade? Sou um super-herói, tenho superpoderes. Aí o colega dele pergunta qual, né? Ou quais a invisibilidade. O que você percebe aqui no primeiro quadrinho? Os dois, né? Tem uma caixinha que tá pedindo assim, ó, ajuda. Bem aqui. Ó, as pessoas passam, ó, por quê, ó? Tá aqui na lateral, a outra passa não liga, aqui, ó, passando várias pessoas e ninguém para. Então, vamos lá. A ingenuidade dos personagens é acreditar na existência dos poderes sobrenaturais. B, o contraste entre os personagens que representam diferentes classes sociais. C, o duplo sentido do substantivo super-herói no contexto do primeiro quadrinho. D, a tentativa fracassada do personagem a fazer um discurso panfletário. E a quebra de expectativa que produzia no último quadrinho pelo termo invisibilidade. Então, qual é? A, B, C, D ou E? Nós temos aqui o gabarito letra E, a quebra de expectativa, né? No último quadrinho pelo termo invisibilidade. Quando ele fala assim, sou um super-herói, a gente pensa que vai acontecer algo, né? Aí ele fala assim, tenho superpoderes, quais? Invisibilidade. Invisibilidade, porque todas as pessoas passam e faz de conta que ele não tá ali, tá certo? E não quer enxergar. Belezinha? Então, aí é a quebra de expectativa, por isso que o gabarito é letra E. Agora, Se Liga no Enem para vocês, um momento de treino, amadinhos. Aqui nós temos a questão 5. Olha só, aqui também exige de você, amado, um conhecimento de mundo, tá bom? É necessário que você faça essa ligação, porque toda vez que você for interpretar
um gênero, qualquer gênero, amadinho, você tem que, a interpretação vai além do texto, tá bom? Você tem que pegar a sua bagagem, não tem um HD que você vai armazenando, né? Os conhecimentos, tudinho, adquirido. Então pronto, que nesse momento é para você utilizar. Ó, na primeira, aparece na porta a bruxa com uma maçã. Aí a moça fala assim, não, obrigada. Na segunda, aparece uma serpente com a maçã. Não, obrigada. Na terceira, já aparece um representante, é o que eu estou falando, um representante comercial e diz o seguinte, com mais R$10 você ganha um celular. Aí o que acontece? Ele, né, fala assim, questão de técnica. O que aconteceu? Ela conseguiu ficar com a maçã. Beleza? Agora vamos ao comando. Que estratégia argumentativa leva o personagem do terceiro quadrinho a persuadir, né, sua interlocutora? Letra A. Prova concreta ao expor o produto ao consumidor. B. Consenso ao sugerir que todo vendedor tem técnica. C. Raciocínio lógico ao relacionar uma fruta com um produto eletrônico. D. Comparação ao enfatizar que os produtos apresentados anteriormente são inferiores. E. Indução a elaborar o discurso de acordo com os anseios do consumidor. Então, qual é a alternativa? A, B, C, D ou E. Nós temos aqui o gabarito letra E, né? Lembra dessa primeira personagem? É a bruxa. Lembra do Branca de Neve, né? Da Branca de Neve e Sete Anões? Não aparece a bruxa oferecendo e acaba a Branca de Neve mordendo a maçã e acaba adormecendo? E na segunda, a serpente. O que te lembra a serpente? Quem lê a Bíblia aí, né? A Eva comeu o fruto proibido. Foi por quem? Induzida por quem? Pela a serpente. Então, você tem que fazer essa relação. E essa é questão de marketing, né? Com mais R$10 você ganha um celular. Aí, por isso que o gabarito é a letra E. Foi induzida. Beleza? Vamos aqui para o nosso clube de leitura. Chegando o nosso momento de relaxamento. Temos aqui escola? Temos sim, temos a escola Angelina dos Anjos Costa Max, professora Terezinha, enviou a foto com seus amadinhos, não é mesmo? Lindos, maravilhosos. Um grande abraço para vocês, amadinho, do primeiro ano da escola Angelina dos Anjos. Beleza? E com certeza os nossos amadinhos já estão lendo, né? A unidade 1, que é o Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente. O Alto da Barca do Inferno, né? Ou Alto da Moralidade, é uma obra de dramaturgia que foi escrita em 1517 pelo escritor humanista português Gil Vicente. Essa peça é uma das mais emblemáticas do dramaturgo, considerado o pai do teatro português. Foi encenada em 1531 e faz parte da trilogia das barcas, né? São 3 barcas. Alto da Barca do Purgatório, Alto da Barca da Glória e Alto da Barca do Inferno. E finalizando, como sempre, a gente finaliza com a mensagem do dia, amadinho. Mudar pode dar medo, mas é uma aventura que pode te levar muito longe. Então, aqui nós temos uma mensagem do autor desconhecido, tá bom? Mas é bem interessante. Então, amados, eu quero agradecer a companhia de vocês. Muito obrigada e até a próxima!